Fala galera, eu sou o Moa e tivemos aí classificação para o GP da Austrália 2023 da Fórmula 1. Então vamos falar nesse episódio aqui como que foi Q1, Q2 e Q3 e como que ficou aí a classificação, quem foi vencedor, quem que foi perdedor. Então bora lá! E agora sim começamos de verdade o GP da Austrália, né? A gente estava tendo os treinos, onde a gente sabe que os carros acabam testando muitas configurações ali para classificação, para corrida, mas essa madrugada, às 2 da manhã, foi difícil ficar acordado. A vida do brasileiro não é fácil. Foi difícil, mas a gente teve aí a classificação para o GP da Austrália, onde tem o Q1, o Q2 e o Q3. Uma classificação que pareceu ter chuva ali, porque a gente teve a corrida antes da classificação da Fórmula 1, a gente teve a corrida sprint da Fórmula 2, que choveu, que teve uma bagunça. Você que viu aí na madrugada, teve uma bagunça toda, né? Passou tanto no F1 TV quanto no Band Esportes. Teve uma bagunça total, um monte de piloto indo colocar pneu de chuva, mas aí depois a pista secou. Meu, foi uma bagunça total. Mas na classificação da Fórmula 1, a pista já tinha secado, então todo mundo foi com o pneu macio, não teve nada, nenhuma questão de chuva. Antes da gente entrar na classificação, eu queria falar sobre o treino livre 3, que a classificação foi às 2 da manhã da sexta para o sábado, e o treino livre 3 foi às 10h30 da sexta-feira. O que eu queria falar desse treino livre 3? Eu queria comentar da questão do Pérez, porque ele praticamente não conseguiu fazer o treino livre 3. Ele teve várias tentativas que deram errado ali, principalmente na curva 1, na primeira curva aí do GP da Austrália, na questão do freio dianteiro direito do carro dele. Ele falou que não estava conseguindo frear, e ele foi para a brita ali algumas vezes, errou aquela curva. Então deu ruim, deu muito ruim no treino livre 3 para o Sérgio Pérez, o que já estava prevendo que aconteceria na classificação. Além do treino livre 3, o Pérez ter tomado uma fechada. Você tá lá na Marginal, imagina você na Marginal, num trânsito de São Paulo, às 6 horas da tarde de uma sexta-feira, de repente, do nada, você toma uma fechada de um outro carro. Foi isso que aconteceu com o Pérez nesse treino livre. Ele tomou uma fechada, senhora fechada do Hülkenberg. Ainda bem que não bateu o carro pelo menos, né? Mas foi um sufoco. E foi bem na hora que ele entrou na pista. Ele tava na sua primeira volta rápida e já tomou essa fechada já. Que fase. E agora a gente entrando, né? Entrando aí na classificação às 2 da manhã que a gente teve da Fórmula 1. A gente começou o Q1 com os carros indo para a pista, todos de pneu macio, fazendo as suas voltas ali, normal, vamos dizer assim, né? Porém, tivemos um pequeno problema aí, faltando exatamente, né? 11 minutos e 44 segundos para acabar o Q1, a primeira tomada de tempo ali da classificação. Lembra que a gente acabou de falar do Sérgio Pérez nos treinos livres 3? O Pérez deu problema de novo no freio dianteiro direito dele na curva 1. Parece que é uma coisa, né? Tá acontecendo alguma coisa com os freios do carro do Pérez, mas essa curva 1 especificamente tem alguma coisa ali. E ele acabou passando, não conseguindo fazer a curva para a direita, indo reto e indo para a brita. Só que o problema foi que ele ficou atolado, o carro ficou atolado ali na brita. E aí acabaram trazendo aquele trator que serve como guincho ali para tirar os carros da Fórmula 1, caso eles fiquem ali num acidente, numa posição ali que o carro não consiga sair do lugar. E aí entrou. E aí, bandeira vermelha. Logo no começo do Q1 a gente já teve bandeira vermelha. E o Pérez não tinha marcado uma volta. Ele não tinha marcado uma volta rápida. Ou seja, ele foi para último lugar. Último lugar. Que fase, né? O Pérez aí que tinha vencido a última corrida na Arábia Saudita. Lá no Bahrein ele ficou em segundo lugar. Agora vai largar de último. Vai ter que fazer uma corrida de recuperação. Assim como o Verstappen fez na Arábia Saudita, largando de 15º e chegando em segundo. Mas como que ficou o final do Q1? Depois o Q1 foi restabelecido. E quem que foram os carros eliminados e quem que foram os primeiros colocados. Então essa aqui foi a classificação do Q1. Max Verstappen em primeiro, George Russell em segundo, Hamilton em terceiro, Ocon com uma ótima classificação ali na quarta colocação. E lá para baixo, quem que foram os eliminados do Q1
foi o Oscar Piastri. Olha a McLaren caindo no Q1 de novo. Guan Yu Zhou, Logan Sargent, Valtteri Bottas, olha a Alfa Romeo terrível. E o Sérgio Pérez, como a gente comentou, que deu só 2 voltinhas, né? Deu só 2 voltas, na verdade a segunda volta ele foi abrir, na primeira volta, né? Foi aquele sair dos boxes para abrir a segunda volta que seria rápida, e foi nessa que acabou acontecendo aquele problema que ele foi para a brita que a gente comentou. Então, Oscar Piastri, Guan Yu Zhou, Logan Sargent, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez eliminados no Q1. Depois a gente foi pro Q2, um Q2 que as Ferraris mandaram muito bem e deram, na verdade, uma ilusão pra gente que as Ferraris iriam voltar, iriam brigar, não pela pole, porque o Verstappen tava sobrando demais, mas pelo menos pelas posições 2 e 3 ali. E no final do Q2 ainda, a gente teve a surpresa do Hülkenberg. Hülkenberg mandou muito bem. Essa Haas, viu? Essa Haas que eu achei que ia ficar lá atrás do pelotão, tá surpreendendo. E dentro da Haas, o Hülkenberg é um cara que tá surpreendendo muito. O Magnussen era o dominante ali da equipe, era o primeiro piloto, vamos dizer assim. Agora parece que ele tá perdendo o posto pro Hülkenberg. E para traduzir isso, aqui é a classificação pós Q2. Então Max Verstappen de novo na primeira colocação, Alonso ficou aí na segunda, e uma dobradinha na terceira e quarta colocação da Ferrari. Igual eu falei, a Ferrari tava dando... Será que a Ferrari no Q3 ia mandar bem, ia pegar a segunda e terceira colocação? Era isso que estava mostrando. O Carlos Sainz na terceira, Leclerc na quarta. E o Hülkenberg com uma ótima volta, chegando na frente das 2 Mercedes. Olha o Hülkenberg. Mas no final ali, os pilotos que foram eliminados aí do Q2... foram Esteban Ocon, Yuki Tsunoda na 12ª, Lando Norris, olha só, Lando Norris foi um pouquinho melhor que o Piastri, mas ainda mal, Lando Norris, Kevin Magnussen e Nick De Vries. Na verdade foi até um avanço ali pro De Vries, primeira vez que ele foi pro Q2 na Fórmula 1, né, e nessa temporada. E destacando um outro ponto aqui do Q2, que foi o Albon, que se classificou pro Q3, olha o Williams... No Q3, o Logan Sargent ficou lá quase na última, né, 18ª colocação, e o Albon pegando ali o 10ª colocação para ir pro Q3. E no Q3 a gente teve aí vários pilotos dando voltas muito rápidas, voltas muito boas, né? A gente não teve uma bandeira vermelha, nenhum acidente como a gente teve aí na questão do Pérez no Q1. E no Q3, para variar, o que aconteceu? Max Verstappen pole position, né? O piloto aí que é o atual campeão da Fórmula 1 tá mantendo aí o favoritismo, fazendo poles e chegando muito bem nas corridas, nas poucas que a gente teve nesse ano. Verstappen bateu o recorde aí da pista, recorde que era do Leclerc no quali do ano passado, ele tinha feito um 17,8. O Verstappen agora abaixou mais de um segundo do tempo do Leclerc do ano passado. O Verstappen fez a pole com 1,16,7. O Russell, que ficou em segundo, também chegou na casa de 1,16. E do terceiro colocado para frente foi aí de 1,17 para cima. E falando nesse grid, né, vamos ver e vamos comentar como que ficou o grid de largada para esse GP da Austrália. Primeiro lugar Verstappen, como a gente comentou. Segundo e terceiro lugar, surpresa. Parece que a Mercedes está reclamando mais do que realmente eles estão melhorando. Porque a gente teve dobradinha da Mercedes, segunda e terceira colocação com Russell e Hamilton. Olha só que ótimo resultado para a Mercedes nessa largada da Austrália. Depois o jovem Alonso em quarto, depois Sainz, Stroll e Leclerc. Então é um vai e vem de Aston Martin, Ferrari, Aston Martin, Ferrari. Depois o Albon muito bem na 8ª colocação, ótimo resultado do Albon esse. Gasly na 9ª colocação, também ótimo resultado para Alpine. Hülkenberg com um ótimo também 10º colocado. Aí depois a gente vem com Ocon, Tsunoda, Norris, Magnussen, De Vries, Piastri, Guan Yu Zhou, Logan Sargent, Bottas e Pérez na última colocação por causa daquele abandono no Q1 que a gente comentou. Depois do Q3, depois que acabou a classificação, ainda tem outro ponto. Na regra da Fórmula 1 diz que se o piloto não completar pelo menos uma volta na classificação, ele não está classificado, ele não está apto a disputar o grande prêmio, né, o GP. Então, como o Pérez não abriu uma volta,
ele não correria a prova nessa madrugada, o GP da Austrália. Porém, o piloto pode correr sim se ele entrar com um recurso, né? No mesmo dia ali, no caso essa madrugada, aqui pra gente do Brasil, ele entrar com um recurso pra FIA, explicando o que aconteceu, falando que ele tá apto pro GP, e se a FIA autorizar, o piloto pode correr. E o Sérgio Pérez foi fazer isso, né? Tanto que depois a Band, né, e a F1 TV até mostraram, logo depois que o carro saiu do Q1, o Pérez nem foi falar com a Mariana Becker até comentou, ele nem foi falar com os jornalistas, ele já foi direto para as salas da FIA conversar com o pessoal. Ele conversou, fez lá, a Red Bull entrou com o seu recurso e já tá tudo confirmado, né? Então o Pérez vai correr o GP da Austrália, porém na última colocação. E depois disso, né, a gente vê o Toto Wolff sorrindo, feliz. Quanto tempo a gente não viu o Toto Wolff sorrindo, o Hamilton feliz, o Russell feliz. Eles só não estavam muito felizes na hora de tirar a foto dos 3 primeiros colocados, né? Porque era o Verstappen no meio, Russell e Hamilton um de cada lado. Você já viu que eles não... O Russell e o Hamilton não estão com um cara de muita amizade assim pra cima do Verstappen. E o Verstappen também é a mesma coisa, né? Tanto nas fotos quanto nas entrevistas depois, a gente viu o Russell e Hamilton sorridente, mas não com o Verstappen, porque a Mercedes se classificou muito bem. E é legal demais ver o Hamilton, né, e o Russell ali na frente. Pô, que saudade de ver a Mercedes brigando. Tomara que continue, tomara que só melhore daqui pra frente. Pra gente passar a régua aqui nesse episódio, vamos falar dos perdedores e vencedores desse quali. Primeiro vamos começar quem foram os vencedores dessa classificação. Obviamente que a Mercedes, né, com P2 e P3 de Russell e o Hamilton, o Mercedes, ó, que há tempo não viu uma classificação tão boa assim. Ótimo resultado para a Mercedes. E depois a gente tem o Albon na 8ª colocação. Ótimo resultado para o Williams. Ótimo resultado. O Gasly na 9ª, também a sua estreia na Alpine, tendo posições ali constantes e muito sólido o Gasly. E no 10ª colocação o Hülkenberg, né? Surpreendendo com a Haas. Os perdedores são a Alfa Romeo, que vão largar em 17º e penúltimo, o Guan Yu Zhou em 17º e o Bottas em penúltimo. E para fechar, o último perdedor, Sérgio Pérez, né, que vai largar na última colocação após ter tido uma pole position na Arábia Saudita, vencido a corrida na Arábia Saudita, ter chegado em segundo no Bahrein a primeira corrida. Largar de último, sendo que não trocou nenhuma parte ali do carro, né, e sofreu punição. Largar de último sem ter sofrido punição por troca de partes do carro é terrível. Vai ter que fazer uma baita corrida de recuperação o Sérgio Pérez. Foi sem dúvida o maior perdedor dessa classificação. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like, fazer com que ele chegue a mais pessoas. Não se esqueça, olha aqui embaixo, vê se você segue, vê se você está inscrito no Reaceleração. Se não tiver, clique aqui para se inscrever e não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!